Bom, gente, estou eu aqui de madrugada, quer dizer, já está quase amanhecendo, 5 horas da manhã. Essa noite foi uma noite meio complicadinha, praticamente não dormi. Não, já estava sem sono, vou ser sincera, né? Eu ando, até é uma coisa bem estranha, estranhamente estranha, como dizia um amigo, porque nele estar sem sono não é muito normal não, tá? Mas tudo bem. E eu vim conversar com vocês justamente sobre algo que talvez tenha, não sei se me tirou o sono, mas que também tem a ver, né? E acredito que muita gente que esteja com insônia vai acabar caindo nesse probleminha, que é a carência, tá? E aí vou tentar explicar mais ou menos o que a carência, o processo de carência tem a ver com a mediunidade. A gente vai bater vários papos aí. Eu vou tentar explicar um pouquinho mais sobre o processo energético, né? Compensação. Vou tentar transmitir para vocês o que eu trago dentro de mim em termos mesmo de energia, tá? Mas antes da gente iniciar esse papo, vamos entrar um pouquinho na carência. Não adianta nada a gente se dedicar a perceber a mediunidade, o nosso canal mediúnico, que nada mais é a gente perceber que nós temos condições físicas de se comunicar com uma outra dimensão, se antes nós não tivermos assim um papo muito legal conosco, sabe? Se a gente não for muito sincero conosco, para nos autoconhecermos, porque senão a gente vai estar aumentando, ampliando a nossa percepção, na verdade percebendo essa nossa capacidade de comunicação, né? E só vai nos atropelar, porque primeiro que se a gente se conhecer, a gente nunca vai saber o que é nosso e o que é pensamento trazido por um assédio, por um obsessor, né? Se você não tiver sinceridade com você, de tentar ao menos conhecer um pouquinho, porque é muito difícil a gente analisar os nossos defeitos. Mas olha, eu vou dar uma dica que é engraçado. Assim, aquele velho papo assim de que a gente enxerga no outro exatamente aquilo que a gente é, tá? Certas situações não são bem assim. Quando você está com Mas como isso funciona a grosso modo? Por que você enxerga no outro aquilo que você, na verdade, não é o que você é, aquilo que você está? Quando você está vibrando numa determinada faixa, tudo que tiver naquela mesma frequência, você capta e assimila, né? Você consegue sentir. Então, se você é uma pessoa que você estando bem, você não foi provocado nem nada, você consegue identificar no outro a inveja, a maledicência, todos aqueles defeitos que a gente enxerga no outro, e você você tá assim, se considerando bem zen. Não, hoje eu tô zen. Mas, pô, fulano é invejoso pra caramba, fulano é maledicente. Isso significa que, na verdade, você calminho, você zen, você vibra igual ao fulano. Por isso que você está percebendo aquelas coisas que o fulano está emitindo. E às vezes, sabe o que acontece? O fulano, ele só está emitindo aquilo porque ele está fora do padrão dele por algum desequilíbrio. Olha só que interessante. Então a gente tem que ter bastante cuidado. Por isso que é aquela história, não julgueis, né? Porque às vezes a gente está fazendo o julgamento do outro e o outro está totalmente fora do padrão dele. E nós estamos no nosso padrão. Por isso que a gente está captando, tá? É o primeiro papo. Então, uma boa dica para a gente se conhecer é você começar a observar assim: hoje eu tô calma, tô tranquila. Se você começar a observar muito defeito nos outros e você tiver calminho, né? Você estiver se considerando, tô legal, mas é porque você tá vibrando naquela frequência. Só uma dica, tá? Só um caminhozinho para começar a seguir e você começar a se avaliar. Porque a gente vive falando no autoconhecimento, mas como se avaliar? Então eu estou tentando explicar mais ou menos até o processo que eu faço.
É assim, a gente tem que ser muito sincero, muito mesmo, e começar a observar isso. Agora, às vezes você está em desequilíbrio, aquele dia foi péssimo, você conseguiu entrar numa vibe ruim de tudo, você se desequilibrou, você teve um monte de problemas, um monte de coisa que você não conseguiu superar, você não conseguiu digerir, e ainda vem aquela pessoa que também não está numa vibe legal, você vai identificar tudo porque vocês estão em sintonia, tá? Mas aí você sabe que você já estava já fora do seu padrão natural, tá? Então esse é o primeiro, vamos dizer, a primeira dicasinha para você começar a se autoavaliar. Aí, você conhecendo um pouquinho melhor esse processo, você começa a avaliar as suas carências emocionais. Olha, gente, carência emocional é Flórida. Não falar um palavrão, mas é terrível. É terrível, porque faz você enxergar coisa aonde não existe, tá? O outro às vezes é gentil com você, você já acha que ele tá cheio de segundas intenções, porque você tá carente. Às vezes você chega perto de uma pessoa e pela sua carência, você acaba também cedendo demais alguma coisa, porque você tem aquele desejo de agradar muito, né? Pela carência, às vezes uma pessoa mal intencionada se aproxima de você e acaba realmente conseguindo o intuito, porque você está tão com um déficit, né? Com um buraco, uma lacuna emocional, que aquilo baixa a sua vibração. Aquela pessoa que está com aquela intenção ruim, você vai entrar na mesma vibe ali, porque você tá vibrando com dentro daquele processo, e aí você não vai perceber a real intenção da pessoa, também acontece, né? Então, e da mesma forma, quando às vezes uma pessoa está muito tá sendo gentil, né? Ele não está com outras intenções em você, mas você está tão carente afetivamente, você está dentro daquele padrão que está vibrando, né? Sentindo aquela necessidade, que aí quando aquela pessoa transmite aquele padrão de pensamento para você, você não consegue codificar corretamente, né? Aquele pensamento bom vai te preenchendo, mas vai te preenchendo de forma errada, né? E aí você se atropela, enfia os pés pelas mãos, é complicadíssimo, né? Então você tem que se conhecer bem também para você perceber até onde essa carência é sua, ou é uma carência provocada por assédios também, porque quando você deixa a sua vibração cair, também você pode ser influenciado, né, para que você comece a perceber dentro de você uma falta, um vazio que não é seu, na verdade. Né? Eu sei assim, porque muitas pessoas me relatam, inclusive eu, tá? Eu tô falando por mim mesma. Eu desde pequena me sinto muito, muito bem sozinha. Eu convivo muito bem comigo mesma. Mas em determinados dias eu percebo que bate uma coisa assim, uma onda, né? Que se eu não me cuidar, eu acho que aquilo é meu, né? Que é um buraco, uma falta de alguma coisa dentro de mim, quando na verdade não é. Porque aí eu tenho que avaliar que em outros momentos eu consigo ficar bem, pegar um livro, ler, pegar um vídeo, pegar um filme, né? Então, quando acontece uma crise, vamos dizer assim, de carência muito forte, às vezes, quando eu estou bem equilibrada, eu consigo identificar que aquilo não é meu. Então, aí que entra o lance da mediunidade, tá? Você começa a aumentar essa tua percepção dessa comunicação com o outro lado, aí você identifica que aquilo não é seu e você não deixa que aquilo te domine, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado, muito cuidado ao desenvolver, né? Que as pessoas falam muito no tal do desenvolvimento mediúnico, que eu acredito que assim, é uma percepção, tá? Você vai percebendo, você vai se dando conta aos poucos, quanto mais você se abre
para isso, quanto mais você acredita, isso eu estou tendo experiência mesmo agora, que eu era muito mais cética, mas quanto mais você vai acreditando nessa comunicação, mais você vai criando códigos próprios, que não adianta, até as pessoas vêm me perguntar. O ideal é você criar o seu próprio código. Tipo assim, eu sinto arrepio do meu lado direito. Eu acho que eu já falei isso num vídeo, né? O que representa arrepio do lado direito? Bom, para mim representa uma coisa. Por quê? Porque eu fui observando que quando eu arrepiava do lado direito, acontecia isso, isso e isso. Então, para mim, o arrepio do lado direito eu caracterizo como uma aproximação de algo bom. Mas, de repente, para uma outra pessoa, ela vai criar um outro código que é diferente do meu. E isso é você realmente se observar e observar as coisas ao seu redor, as coisas que vão acontecendo. E é incrível, gente. Quanto mais a gente observa, mais a percepção vai aumentando e mais as coisas vão fazendo sentido. Isso é o desenvolvimento mediúnico, tá? Muito mais até do que você não desmerecendo o trabalho que fazem dentro dos centros aí, né, nas giras e tal, para desenvolver o médium. Não é isso. Mas só que você ampliar essa tua percepção é muito mais, vamos dizer assim, mais lúcido, talvez, mais consciente do que você só ir lá e aumentar. Que dentro de um desenvolvimento mediúnico, às vezes nas giras, acontece a percepção sua pela ativação realmente dos chakras. Por quê? O som do atabaque, a música, é tudo onda. Né? Então elas vão influenciar, elas vão bater em sintonia com a sua vibração e vão ativar realmente. Você vai, não é que ative, mas é que vai fazer com que você comece a perceber que você tinha aquela capacidade. Acho que deu para entender, né? Ao passo que você conseguindo desenvolver a sua mediunidade através do teu autoconhecimento é muito mais proveitoso, tá? Porque quando você tiver aproximação de algum espírito para receber uma canalização, você já vai ter uma noção se é um espírito bom que está se aproximando, se não é, se é um guia, se é um espírito que tem uma vibração mais elevada. Isso tudo vai acontecendo de acordo com a sua percepção mesmo, né? E aí nisso, você tem que ser extremamente sincero com você, muito sincero. Eu aconselho, antes de você fazer um desenvolvimento mediúnico em qualquer casa, em qualquer centro, em qualquer tipo de religião, você fazer o teu desenvolvimento de autoconhecimento. Observar quais são as suas carências, aonde é que você realmente está precisando melhorar, o que é seu. Até que você não melhore, mas só o fato de você identificar que aquilo é seu, já vai te ajudar e muito, por exemplo, num caso de um processo obsessivo, tá? Isso eu falo porque, assim, não adianta a gente vir aqui, ninguém está querendo tirar uma de santo, isso não existe, gente. Nós temos uma vibração natural, sim, tá? Cada um de nós, eu canso de falar isso, cada um de nós tem uma vibração natural, mas nós oscilamos muito. E essa oscilação é devido justamente, muitas vezes, a gente tem esse tipo de oscilação causado pelas nossas próprias carências, tá? Pelas coisas que a gente que está lá escondidinho e que a gente não quer admitir que tem. Aí acontece alguma coisa que te provoca lá e aquilo fica lá, ó, latente, e a tua vibração cai, e aí você entra em sintonia com todos os espíritos, todas as consciências que vibram daquela mesma forma, né? E aí te induzem às vezes a incorrer em vários erros. É complicadíssimo, sabe? Ninguém tá... E eu acho que assim, a gente tá no momento de crescer. Crescer significa a gente admitir que erra, que ninguém é santo, sabe? Que a gente está aqui para aprender, e ter consciência disso.
Errar, todo mundo erra. Agora o que a gente tem que fazer? Opa, errei, vamos dar a volta, vamos pensar por que eu errei para não errar de novo, não é isso? Prejudiquei alguém? Peça desculpa. Pô, errei, foi mal, ops. Se o outro não te perdoa, o problema é do outro. Mas o que vale é a sua intenção para você poder voltar na sua vibração natural, tá? E isso tudo é um processo que vai te auxiliar no teu desenvolvimento mediúnico, tá? Eu acho primordial. Acho que antes de começar a desenvolver, é a mesma coisa, é o caso da projeção astral. Né? Antes de você começar, tem gente que induz através das técnicas. Antes de você procurar induzir, faça o trabalho de autoconhecimento, que é para quando você sair com lucidez, porque tem técnicas realmente que auxiliam a você sair com lucidez. Né? Pelo menos as pessoas me dizem e me relatam que deram certo. Aí você conseguir identificar. E outra coisa, porque você se mantendo melhor do lado de cá, quando você se projeta, você vai se encontrar com coisas melhores do lado de lá também. Tá? Então, tudo é assim, uma sequência. Não dá pra gente ficar pulando etapa. É que eu sinto que as pessoas às vezes querem ir lá pra frente, porque realmente essa parte aqui de trás dá trabalho, mas ela é necessária. É necessária para tudo. A gente está passando um momento complicadinho na Terra, vários espiritualistas estão falando, período de transição. Realmente tá. Não devemos nos alarmar. Sabe por quê? Porque quando você tem essa conexão firme, muita gente fica assim, Meire, o que você sonhou? Meire, o que você viu? Gente, o importante é você conseguir realmente ter essa conexão, você sentir, perceber que você está protegido, que você tem um canal aberto com algum espírito que está do lado de lá olhando por você, está te auxiliando. Por quê? E ter consciência que você está vibrando o melhor possível, tá? O velho trabalho do autoconhecimento, né? Porque você estando, vibrando melhor, você tá dando o seu melhor, e você tendo certeza dessa conexão, pode ter certeza que você vai estar na hora certa, no local certo, que você vai ter que estar, caso venha acontecer alguma coisa com o planeta. Então, não precisa se alarmar, não precisa ficar desesperado. Eu acho que esses sinais estão vindo, eu fico até pensando, por que eu estou vendo? Porque é alguma coisa até para eu, talvez, entender melhor e sair, largar um pouco do meu ceticismo, né? Para eu poder ir acreditando mesmo, como eu hoje acredito muito mais, né? E acredito mesmo. Hoje eu tenho certeza que eu tenho uma conexão estabelecida, que eu tenho com eles do lado de lá, que eu consigo realmente, de alguma forma, eles me acessam e eu os acesso. Lógico que eles me acessam muito mais, porque eu acho que o telefone toca mais de lá mesmo para cá do que daqui para lá. É mais difícil eu conseguir pedir para eles alguma coisa e ser atendida, mas eles estão toda hora me acessando. Quando eles querem, eles me acessam, né? E a gente, isso de eu saber as coisas todas, é para me dar força, né? Para me dar confiança, para poder vir aqui também e passar isso para vocês, sabe? Que a gente não precisa entrar em pânico, não precisa. Realmente, tá sendo mostrado tudo o que está acontecendo, não é só aqui, vários pontos do planeta, várias pessoas estão recebendo avisos e tal, mas para que justamente a gente acorde que a gente tem que mudar, que a gente tem que sair um pouco do nosso egoísmo, a gente aprender a se conhecer, tá? Que é para a gente alterar um pouco a nossa sintonia. Gente, eu costumo dizer que, olha só, a gente não vai alterar o nosso padrão vibratório, é mais difícil de alterar, mas a gente altera a nossa sintonia. Porque o nosso padrão vibratório é esse, da terceira dimensão, daqui da onde a gente está. Esse é o padrão mesmo, tá? A gente está aqui. Agora, dentro desse padrão, tem várias frequênciazinhas, né? Que cada. Eu sempre falo, é estaçãozinha de rádio. Tá lá, a gente está lá no FM, mas dentro do FM tem várias rádios diferentes.
Então a gente tem que procurar se sintonizar sempre na que estejam vibrando de uma forma mais harmônica conosco, tá? É outro papo que mais pra frente eu também quero falar com vocês, essa coisa que a gente fica falando muito de emoção negativa, emoção positiva, a gente tem muito isso do positivo e do negativo, e isso faz uma confusão nossa imensa na nossa cabeça. É óbvio que nós sabemos muito bem, de acordo com os nossos padrões, com os nossos valores, o que é certo e o que é errado, tá? Então, se você agir dentro dos seus valores, você vai estar harmonizado com você. Agora, você vai vibrar consonante com aqueles que pensam igual a você. E isso daí também você não vai nem sentir muito, tá? Se você é uma pessoa egoísta, que você nem percebe que você é egoísta, e você está vibrando assim, e você acha que você está fazendo melhor, mas você continua sendo egoísta, que só, cada vez mais você é ganancioso. Tô dando um exemplo de pessoas que são assim. Ele vai estar na mesma frequência de outras pessoas que pensam igual a ele. Então, quando realmente se acontecer alguma coisa no planeta e houver essa separação do joio e do trigo, se começar a separar, se houver essa necessidade brusca de divisão dessas frequências, a única coisa que vai acontecer é quem está igual vai ficar com quem está igual, e para onde vão, a gente ainda não sabe, mas que vai ter essa separação, vai. É como se fosse agora, está acontecendo o período quando a gente bota ali malha de ferro assim com um imã, né? Que aí você bota um monte de farelinho, não tem aquela experiência da escola? Que aí você bota o imã assim, ele puxa o ferro e deixa lá as casquinhas de madeira. É mais ou menos isso que está acontecendo. Por isso que está alterando todo o padrão eletromagnético da Terra, porque talvez fiquem aqueles que estão consonantes, aqueles que estão afinizados com esse padrão energético. É tudo física. A gente vai ser atraído ou repelido de acordo com a nossa vibração, tá? E aí, dentro disso, volto a falar do autoconhecimento, que é a melhor maneira da gente vibrar um pouquinho melhor, ou pelo menos vibrar de acordo com aqueles que estão na mesma sintonia que a gente, né? Que estão dentro da mesma faixa. Vamos nos observar mais, gente. Vamos ser sinceros, sabe? Começar a admitir os erros, aprender com os erros, que isso é muito importante. É fundamental, sabe? Não tenha vergonha de dizer, errei. Todo mundo erra. Poxa, errei. A gente erra mesmo. A gente está aqui para aprender. Então, tem horas que acontece de você errar. Agora, o importante é você admitir, né, que você é falível, que você não é santo, espiritualista não é super-homem, eu não sou Mulher Maravilha. Todo mundo pisa na jaca de vez em quando. Agora a gente tem que entender por que pisou, tentar consertar, né? Que é para não causar dor aos outros. Mas isso porque eu estou dentro do meu padrão, tá? Eu sei muito bem dentro de mim, porque eu estou lutando, buscando esse autoconhecimento. Então eu sei muito bem o que tem dentro de mim, o que é certo e o que é errado dentro dos meus valores. Aí toda vez que eu faço alguma coisa que não está dentro do meu valor, dentro daquilo que eu acho certo, a minha vibração cai, porque eu não estou em harmonia comigo mesmo. Acho que agora eu consegui concatenar o pensamento para passar a transmitir para vocês. Como funciona essa coisa de deixei cair o padrão, né? É você não estar em harmonia com você. Tá? Você tem que estar dentro. Para isso você tem que se conhecer mesmo, para você poder agir de acordo com aquilo que você acha que é certo e que é errado. Não importa o mundo. Gente, a gente tem mania de querer mandar no outro. Então a gente cria regras, a gente cria valores, pesos e medidas para tudo, quando nós somos diferentes. Nós somos semelhantes, mas não somos iguais. Não vibramos iguais. Não temos a mesma composição energética, tá? Apesar das moléculas estarem agrupadas da mesma forma, elas vibram de forma diferente. Então, nós somos diferentes.
Então não adianta eu querer impor para o outro o que é certo ou o que é errado, porque aquilo é certo e errado dentro de mim, né? E aquilo ali vai alterar o meu padrão de acordo se eu estiver agindo conforme aquilo que eu trago dentro de mim. Porque no momento que você transgride, que você age diferente daquilo que você é, aí você esculhamba tudo. Tua saúde vai pro beleléu, aí você já começa a atrair um monte de assédios, os assédios vão atraindo coisas erradas para sua vida, tua vida financeira descamba, e dá tudo para trás. Você não está em harmonia com você. Tá? Isso aí explica um pouco. Eu sei que todo mundo fica furioso, mas diz, ai, por que, que o político rouba tanto? Não sei o que. Gente, ele está vibrando de acordo com ele. O cara é egoísta, o cara é corrupto, o cara é não sei o que, mas ele vibra, ele está feliz tendo aquilo. Né? As pessoas não costumam, às vezes, querer. Então, a gente tem que ver. Tem político aí que ladrão, safado, tem outros que até adoecem. Mas tem uns, já, talvez adoeçam de tanta praga que joga em cima dele também. Mas tem uns que passam a vida inteira aí, ó, morrem velhinhas e aprontaram pra caramba. Estou falando de político, mas tô só generalizando. Que não é assim, é porque a gente agora é a moda, mas estou generalizando, mas tem muitas pessoas em todos os setores que a gente sabe que são egoístas, que são pessoas que fazem, aprontam, e a gente, quem não conhece uma pessoa assim, que você até olha e diz assim, poxa caramba, porque nós temos mania de julgar, né? Nós estamos sempre julgando. E naquela hora que a gente enxerga aquele defeito lá, é porque a gente está em sintonia. Lembrem sempre disso, tá? Senão você nem enxerga o defeito do outro. É engraçado, mas é a verdade. A gente enxerga pela sintonia. É por isso que às vezes tem pessoas que... Acontece casos de pessoas... Hoje em dia nem tanto, mas antigamente a gente via aquelas senhorinhas assim que eram pessoas boas mesmo, de coração, casadas com homens terríveis. Né? E elas só enxergavam a bondade neles. Porque elas não estavam na mesma frequência. Então elas só conseguiam enxergar neles o que elas tinham dentro delas. E passava ali, ó, morria. Às vezes o cara morria primeiro e elas endeusavam. O cara foi mó safado, pilantra. E elas continuavam endeusando. Então, é mais ou menos por aí, tá? Eu sei que é difícil, às vezes, a gente entender, né? Muita coisa que nos acontece é culpa nossa, pela nossa invigilância, pelo todo o nosso processo emocional, nosso composto emocional mesmo, o que nós somos, o que nós trazemos, né? o que nós estamos vibrando no momento. Né? E as coisas vão, se a gente não se auto-observar, se a gente não for sincero conosco, não admitir nossos erros, não admitir que a gente falha, que a gente peca, fica complicado, tá? Então, somos todos anjos na capacidade de que podemos ser, mas que a gente peca, peca. Tá? Agora, quem quer ser anjo, tá aí. A gente pode ser anjo, sim, que a gente pode ajudar o outro. É só você começar a perceber o outro, que às vezes você ajuda sem precisar pedir. Né? E isso daí também é o quê? Desenvolvimento mediúnico. Você começa a perceber o outro. Você percebe tudo ao seu redor. Você consegue perceber tanto que você não percebe só os desencarnados, você percebe os encarnados também. Então, às vezes, até uma pessoa que passa do teu lado, o pensamento dela, você consegue captar, não é só de desencarnado, não. Quantas vezes, eu tenho certeza que tem outros médios que são antenados, que tem casos para contar também. Da gente chegar assim e dizer assim, olha, toma isso aqui, e a pessoa não sabia nem de onde, dizer, pô, caramba, como é que você sabia que eu estava precisando disso? Né? Às vezes não é nem um espírito veio e falou, não, é porque você captou o espírito daquela pessoa que está encarnada ali. A gente não capta só o outro lado, a gente capta tudo ao nosso redor. Todas as frequências, quando você começa a abrir essa percepção. Então, por isso que também você tem que estar com uma frequência boa. Porque senão imagina a tranqueira, como diz o Moisés Isaac, que você vai sair conectando por aí. Imagina! Né? Então, gente,
Responsabilidade, mediunidade não é brincadeira, tá? Não é. Já canso de dizer, não quer ter responsabilidade, não quer se autoconhecer, então é melhor, fica sem perceber o teu canal mediúnico aí, tá? É melhor porque tem muito zumbizinho aí por aí que é feliz da vida. Ele diz, eu sou tijolo mesmo e vive seguindo a manada e tá feliz. O importante é a gente estar feliz. Então, se você não quer ter responsabilidade com isso, não quer se autoconhecer, quem não aguenta com mandinga não carrega patuá, né? Assim que falam. Então, eu tô aqui sempre para ajudar. O que vocês tiverem dúvidas e eu puder responder, tô aqui, tá? Tô tentando mesmo ajudar. Podem falar, podem contar. Também tem um monte de caso cabeludo para contar. Não sou santa, tenho os meus defeitos. A gente troca informações, né? Então isso é que é legal. Tá? Acho que todas as pessoas que já vieram conversar comigo, eles dizem, poxa, caramba, não imaginava. Porque não é assim. A pessoa que tem esse canal desenvolvido não é santo, gente. Não tem nada de santidade aqui, tá? A gente tem vontade de trabalhar mesmo, disposição de ajudar mais pessoas a terem essa percepção para se melhorar. Só isso, tá? Olha, mais uma vez, obrigadão. Gente, tá clareando, tô olhando lá. Já tá. Muito obrigada mesmo, tá? E fiquem com a luz.